Capítulo 51. Culpa. Nick respirou fundo. Obrigado. Farei exatamente isso, disse ele. O médico assentiu com a cabeça. Após mais um pouco de conversa, o médico saiu do armazém. Qual é o seu plano? Perguntou o Intor. Concordo com o que eu disse, respondeu Nick. Vou apoiar Oru até ele acordar. O Intor franziu a testa. Nick, preciso de você como meu chefe e extrator de Zefix. Não posso deixar você cuidar do garoto se não conseguir fazer seu trabalho direito. Eu tenho que fazer isso, disse Nick com um tom cheio de convicção. Esta é a minha responsabilidade, e sou quem tem que pagar o preço. Se Orua morrer agora, tudo terá sido em vão. Eu já magoei Orua profundamente e não consigo nem imaginar magoá-lo ainda mais. Tudo isso é culpa minha e eu vou lidar com as consequências. Mentor franziu a testa. No entanto, ele não estava realmente zangado com Nick. Todo o incidente com Orua deu a Nick algo que lhe faltava: um senso de responsabilidade. Um operador-chefe de extração Zefix precisava ter um forte senso de responsabilidade, ou toda fabricante poderia falir. Se algo acontecesse, Nick teria que lidar com essas situações e assumir a responsabilidade. Desde que seu trabalho não seja prejudicado, não importa o que você faça no seu tempo livre, disse o Intor. Obrigado, Intor, disse Nick com um suspiro. No entanto, acrescentou o Intor, não quero aqui. Vou alugar um quarto em algum lugar, e ele poderá ficar na cama de lá. O quarto será bem perto da empresa, o que deve facilitar para você cuidar dele. Nick não era muito fã da ajuda de Intor, mas sabia que precisava aceitar alguma ajuda se quisesse lidar com esse problema. Certo, disse Nick. Obrigado, Intor. Ventura assentiu. Agora, você deve trabalhar. Pator cuidará de Orua pelas próximas 8 horas. Nick sentiu-se culpado por Pator ter que trabalhar mais por causa do seu erro. Mas Nick também sabia que não tinha outra escolha. Ele não podia deixar Orua sozinha por 8 horas seguidas. Então, Nick apenas assentiu com a cabeça. Ele lançou um último olhar para Orua. Sempre que via Orua assim, Nick sentia uma dor intensa no peito e sua respiração ficava mais difícil. Como? Uma culpa tão grande. Nick soltou outro suspiro e entrou na unidade de contenção dos sonhadores. Como sempre, o sonhador ficou parado em seu canto, olhando nos olhos de Nick. Ele ainda está vivo, disse Nick. O sonhador não demonstrou nenhuma reação. Nick bufou. Acho que você realmente não se importa. Por enquanto, trabalharei principalmente com você, mas no futuro trarei mais pessoas. No entanto, essas pessoas serão mais resilientes do que a última pessoa com quem você trabalhou, disse Nick. O sonhador não demonstrou nenhuma reação. Um instante depois, Nick sentou-se perto de uma das paredes e fechou os olhos. Vamos começar logo com isso, disse ele. Flank, flank, flank. Nick ouviu os passos do sonhador e soube que ele estava ali, novamente, ao seu lado. A substância prefix no ambiente tornou-se mais densa e Nick começou a sentir sono. Um minuto depois, Nick adormeceu. Em seus sonhos, Orua morria de maneiras cada vez mais dolorosas enquanto gritava por socorro a Nick. Naturalmente, a culpa da morte de Orua era sempre de Nick. Por fim, os Horus começaram a voltar à vida e disseram a Nick que a culpa era dele. Até mesmo o mundo se transformou em corpos vivos de Orua e sempre que Nick caminhava, os Orua que ele pisava gritavam de dor e morriam. O mundo gritava com ele, dizendo que ele era a razão pela qual o sofrimento preenchia toda a realidade. Nick desabou repetidas vezes. Nick já havia proferido aquela frase tantas vezes, mas a enfermeira Alice nunca apareceu. Nick tentou se matar, mas não conseguiu. Independentemente do que fizesse, ele sobreviveu. Seu sofrimento foi infinito e eterno. Então, Nick acordou. Todas as lembranças do sonho de Nick se tornaram cada vez mais nebulosas a cada segundo. Pouco tempo depois, Nick já havia esquecido quase tudo. Ele só sabia que seus sonhos estavam relacionados a Orua e que se sentia muito culpado. Era tudo o que ele sabia. Nick olhou ao redor da unidade de contenção e viu o sonhador olhando para ele de um canto. Nick suspirou e se levantou. Após sair da unidade de contenção, Nick foi interceptado por Mentor. Nick, precisamos conversar, disse Mentor com uma expressão séria. Assim que ouviu isso, Nick sentiu ansiedade e medo subirem pelo peito. Aconteceu alguma coisa com Orua? Perguntou ele. Não, disse o Mentor. Isso é mais uma coisa boa. Ah, tudo bem, disse Nick com um suspiro de alívio. Olha só isso, disse o Mentor, apontando para o medidor Zefix. Neste momento, o medidor marcava 10 gramas de Zefix. E daí?
Perguntou Ni. Todos os dias o tanque dos EFIX é esvaziado, disse o Intor, o que significa que estava zerado antes de você e o menino chegarem. Tudo bem, perguntou Ni. Nick, o garoto produziu apenas 3 gramas de Zefix. Isso significa que você produziu 7 gramas agora mesmo, 40% a mais do que da última vez que trabalhou com ela. Os olhos de Nick se arregalaram. Bom, é isso que estou lhe perguntando, perguntou o Intor. O que mudou? Nick franziu a testa. Ele não fazia a menor ideia. Não sei, disse Nick. O Intor assentiu com a cabeça. Então, descubra. É sua obrigação. Bem, tudo bem, disse Nick, com incerteza. Como ele ia descobrir porque a quantidade de Zefix havia mudado? O menino está na casa do outro lado da rua, disse o Heitor enquanto tirava uma chave do bolso. Esta é uma das 3 chaves. O dono do hotel tem uma. Pator tem uma. Você tem uma. Nick pegou a chave e a examinou. Obrigado, Wentor, disse ele. Wentor assentiu com a cabeça. Até amanhã, disse ele antes de pegar sua mala e sair do prédio. Aparentemente, Wentor havia permanecido ali apenas para conversar com Nick. Agora, Nick estava sozinho. Após alguns segundos, Nick respirou fundo e saiu do armazém. Chegou a hora de visitar Orua. Capítulo 52. Cuidador. Nick entrou na casa em frente ao armazém. Era um prédio bastante grande, com 5 andares. A essa altura, Nick já havia se acostumado a ver aquelas casas grandes e limpas e não estava com vontade de passear. Ele só queria ver Orua. Nick já tinha visto na chave que Orua estaria no segundo andar e, em apenas alguns segundos, finalmente chegou. Ele colocou a chave na fechadura e a destrancou. Levou um tempo para se acostumar, já que chaves praticamente não existiam nos Dreis. A sala estava silenciosa. Era quase como se não houvesse vida naquela sala. No entanto, Nick logo viu Urua na cama. Nesse momento, Urua estava sentado na cama, olhando para frente com um olhar vazio. De certa forma, a aparência atual de Urua lembrava Nick do sonhador. Ambos tinham olhares sem vida. Urua vestia um pijama confortável e, se não fosse por sua pele impura devido a viver nos subterrâneos, ele se pareceria com qualquer outra criança da cidade exterior. De pijama, Urua parecia ainda mais criança do que o normal. Nick expirou fundo e caminhou até lá. Ei, Urua. Tudo bem? Perguntou Nick, sem esperar uma resposta. Naturalmente, ele não conseguiu nenhum. Nick caminhou até Urua e colocou o braço direito no ombro dele enquanto o observava. Orua, eu só queria dizer que tudo isso é culpa minha e que sinto muito mesmo, disse Nick. Eu deveria ter imaginado que nem todo mundo consegue resistir a um espectro assim. Talvez eu devesse ter me movido mais devagar. Talvez eu devesse ter te apresentado sonhador quando você fosse mais velho. Quer dizer, eu não precisava que você se tornasse um extrator Zefix imediatamente. Nick apenas encarava os olhos sem vida de Orua com um suspiro. Sinto muito. Gostaria de ter sido mais esperto. Infelizmente, não posso mudar o passado. Então, a melhor coisa a fazer agora é construir um futuro brilhante para você. Nick permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ei, que tal eu te fazer uma massagem? Perguntou Nick. Então, Nick moveu Urua lentamente para cima de sua barriga. O médico disse que precisamos movimentar seu corpo regularmente ou sua saúde será prejudicada. Não se preocupe, vou garantir que nada disso aconteça. Um instante depois, Nick começou a massagear o corpo de Urua. Para alguém que não estava tecnicamente consciente, os músculos de Uru estavam bastante tensos. Como você se sente? Perguntou Nick. Naturalmente, Urua não respondeu. Durante cerca de 30 minutos, Nick continuou massageando o corpo de Urua enquanto conversava com ele. Depois de algum tempo, Nick simplesmente começou a contar para Urua sobre seu dia de trabalho e quais eram os planos deles. Nick não estava preocupado em guardar segredos, já que Urua pertencia oficialmente à empresa. Quando a massagem terminou, Nick pegou uma tigela e a encheu de água. Nick colocou a tigela na boca de Orua e, surpreendentemente, Orua engoliu quando a água entrou em sua boca. Por um instante, Nick sentiu esperança. No entanto, Orua não demonstrou nenhuma outra reação. Muito bem, isso deve ser suficiente, disse Nick. Você quer comer alguma coisa agora? Silêncio. Vou pegar algo para você comer, tá bom? Nick saiu silenciosamente do quarto e foi para a rua. Depois de procurar um pouco, Nick encontrou um lugar agradável que vendia sopa. Apesar do preço exorbitante, Nick não reclamou.
Isso era para Urua, o que fazia o preço parecer irrelevante. Nick voltou e, lentamente, deu a sopa para Urua. Após um pouco de conversa, Nick percebeu que o quarto começou a cheirar mal. Ele rapidamente encontrou a fonte. Urua tinha acabado de molhar as roupas e a cama. Nick só conseguiu suspirar. O médico disse que ele não conseguia ir ao banheiro sozinho. Nos minutos seguintes, Nick também lidou com aquela confusão. Nick chegou a sair para comprar vários pijamas novos para Urua. Nas próximas 2 horas, Nick permaneceu na sala com Urua para conversar. Por fim, Nick se cansou e, a contragosto, deixou Urua. Volto em 4 horas para ver como você está, ok? Disse Nick antes de sair do quarto. Nick foi à recepção do hotel e alugou um quarto no mesmo andar que Urua. O quarto não tinha nada de especial. Era feita de metal limpo e tinha uma aparência muito agradável. Assim como a cama de Urua, a cama de Nick era feita de um tecido grosso que tornava o sono muito mais confortável. Alguns minutos depois, Nick foi para a cama. No entanto, por mais que fizesse, Nick não conseguia dormir. Nick estava definitivamente cansado, mas por algum motivo, o sono simplesmente não vinha. Além disso, Nick se sentia cada vez mais nervoso. Espero que Oru esteja bem. Ninguém está se preocupando com ele. E se ele molhar a cama de novo e tiver que dormir na própria urina? E se ele estiver com sede? E se ele parasse de respirar? Após mais de meia hora tentando, Nick saiu do quarto e voltou para o quarto de Urua. Urua estava deitado na cama exatamente como Nico havia deixado. Nada havia mudado. Nick expirou fundo e voltou para o seu quarto. Mesmo assim, ele ainda não conseguia dormir e ficou nervoso novamente. 1 hora depois, ele retornou ao quarto de Urua. Nada havia mudado. Nick queria ir embora de novo, mas simplesmente não se sentia confortável em deixar Urua sozinha. Então, Nick simplesmente permaneceu no quarto de Urua. Ele estava cansado, mas não tentou dormir. No entanto, como Urua provavelmente estava dormindo, Nick também não falou com ele. Ele simplesmente permaneceu no quarto em silêncio, sem fazer nada. Com o passar do tempo, Nick sentiu um aperto no peito. Desculpe, sussurrou Nick. Eu não queria que isso acontecesse. Silêncio. Nick apenas olhou para Urua, com diferentes lembranças dele passando pela sua mente. Sinto muito, repetiu Nick. Lentamente, os olhos de Nick começaram a lacrimejar e, por fim, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Urua, me desculpe. Eu fui um idiota. Só quero que você se recupere. Não tem problema se você me odiar para sempre. Só quero que você se recupere. O choro de Nick se intensificou. Eu sinto muito. Capítulo 53. Entrevista. Então, como você lida com situações difíceis? Perguntou Nick à pessoa à sua frente. Diante de Nick estava uma mulher de pouco mais de 20 anos. Ela tinha cabelo castanho e usava roupas sujas. Obviamente, ela era da escória. Nesse momento, Nick estava entrevistando-a em seu quarto de hotel. Inicialmente, a mulher estava bastante nervosa com a ideia de ter uma reunião de emprego no quarto de alguém, mas agora já havia percebido que Nick não estava tentando prejudicá-la. Acho que consigo reagir de forma muito calma e ponderada, disse a mulher casualmente. Nick assentiu com a cabeça. Você já conheceu algum espectro? Se essa é a sua pergunta, eu não tenho essa habilidade, disse a mulher. Certo, mas você já encontrou um espectro antes. Repetiu Nick. A mulher franziu a testa. Acho que sim, mas não tenho certeza, disse ela. Ah, é agudo. Por favor, explique melhor, disse Nick. Bem, começou a mulher. Diz a lenda que o líder dos Rickers Trickers é um Spectre, e eu já o conheci antes. Ah, Egodo. Essa é nova, disse Nick. O que te faz pensar que ele é um espectro? É só uma lenda, disse a mulher. As pessoas dizem que Ricker tem que ser um espectro. Afinal, os Rickers Trickers são a única gangue que não traz nada de positivo para os Dreis. A quadrilha das seguradoras pode até ter métodos bem diretos, mas eles protegem o dinheiro dos impostos do povo. Os vendedores ambulantes podem cobrar preços exorbitantes e não permitir nenhuma concorrência, mas eles têm a capacidade de levar todos esses produtos importantes aos pobres. Sem eles, muito mais pessoas morreriam. O UB pode não se importar com a moral ao aceitar uma missão, mas também oferece muitos empregos para muita gente. Além disso, mantém as diferentes gangues sob controle, já que o UB pode ser essencialmente comprado por elas. Mas e os grevistas de Riquer? A mulher balançou a cabeça negativamente.
Os grevistas de Riquer simplesmente roubam, estupram e assassinam. Eles querem dinheiro sem oferecer proteção. Eles matam pessoas secretamente, aparentemente sem motivo algum. Não há nada de bom neles. Nem um pouco. Que ser humano criaria algo assim? Não é mais fácil liderar um grupo de humanos dispostos do que tomar seus pertences à força todos os dias. Pelo menos, essa é a explicação, explicou a mulher. Se Riquer for um Spectre, essas coisas fariam sentido. Nick coçou o queixo, interessado, enquanto olhava para a mulher. Essa é uma teoria muito interessante. Eu nunca conheci Riquer pessoalmente, já que trabalhava para o UB na maior parte do tempo. Você disse que o conhecia? A mulher assentiu com a cabeça. Foi quando 3 homens me seguiram até minha casa. Eu não tinha certeza se eles só queriam meu dinheiro ou se também queriam me estuprar, mas, felizmente, nunca descobri. Quando a mulher falou sobre a possibilidade de ser agredida sexualmente, ela pareceu bastante calma, fria e indiferente, embora algo assim provavelmente aterrorizasse a maioria das pessoas. Naquela época, eu estava em uma missão de longo prazo para o Teub e mostrei a eles meu símbolo como prova. Pelas suas expressões, os 3 não gostaram, mas decidiram me deixar em paz. Isso foi até Riqueira aparecer. Não sei por que ele estava aqui, mas com base em como os 3 homens agiram e como se dirigiram a Riquer, eu sabia que era o líder dos Riquers. Quando viu o que aconteceu, ele simplesmente esboçou um sorriso amigável e perguntou desde quando os Riquers se importavam com o que as outras gangues pensavam deles. Os 3 se viraram para mim e começaram a avançar. Entretanto, eu me virei e fugi. Por sorte, um dos postos avançados do UB ficava bem perto, e eu consegui entrar e pedir ajuda. Os 3 homens fugiram, mas um grupo do Tiub correu atrás deles. Nunca mais os vi depois disso e também nunca mais ouvi falar de Riquer, explicou a mulher. Nika assentiu algumas vezes. Como foi o infame Riquer? Como ele estava? Repetiu a mulher, franzindo a testa. É difícil descrever. Ele parecia muito charmoso e bonito. Naquela época, eu o achava horrível, mas depois de tantas semanas, posso admitir que ele é muito atraente de um modo geral. Ele tem toda essa aura de playboy, mas também é uma profunda confiança em seu olhar. A mulher pareceu desconfortável por alguns segundos. Não sei se isso é relevante, disse ela por fim, mas achei os olhos dele estranhos. Eles pareciam um par de olhos como quaisquer outros, mas quando olhei para eles, senti como se estivesse olhando para algum tipo de predador natural meu. Ele se sentia muito, muito perigoso. Senti que precisava fugir dele, custasse o que custasse. No instante seguinte, ela bufou. Por mais irônico que pareça, foi justamente essa sensação de ter que fugir que me permitiu reagir tão rapidamente ao avanço renovado dos seus homens. Nick parecia muito intrigado. E se você o encontrasse de novo? Perguntou Nick. Em que sentido? Perguntou a mulher. Sozinhos, respondeu Nick. Só vocês dois. Um sorriso de desprezo surgiu no rosto da mulher. Eu adoraria poder dizer que o mataria, mas provavelmente não tenho forças para isso. Não acho que um líder de gangue seja fraco, disse ela. Ao ouvir isso, um sorriso radiante surgiu no rosto de Nick. Certo, isso parece bom, disse ele. A mulher olhou para Nick com uma ansiedade repentina. Então, tudo correu bem? Acho que sim. Nick deu uma risadinha e assentiu. Sim, tudo parece ótimo. Então, isso significa? Perguntou a mulher. Nick assentiu com a cabeça. Sim, acho que você é a pessoa certa para o trabalho. Os olhos da mulher se arregalaram em choque. Um extrator Zefix. Ela estava prestes a se tornar uma extratora Zefix. Ela quase não conseguia acreditar. Seu nome era Jennifer, certo? Perguntou Nick. Sim, perguntou Jennifer. Por favor, me chame de Jane. Claro, disse Nick. No instante seguinte, Nick se levantou. Você se importaria de esperar do lado de fora do hotel por uns 15 minutos? Preciso resolver uma coisa primeiro. Depois disso, mostrarei onde você trabalhará daqui para frente. Claro. Muito obrigada, disse Jenny com voz agradecida. Os dois saíram do quarto de Nick. Enquanto Jenny saía do hotel, Nick foi para o quarto de Orua. Nick precisava ver como Orua estava antes de sair para o trabalho. Capítulo 54 Sonho Sombrio. Nick chegou ao quarto de Orua e viu que era a hora de trocar a roupa dela novamente. A essa altura, Nick já cuidava de Orua há mais de 2 semanas e tinha ficado bastante bom nisso. Nas últimas 2 semanas, Nick procurou alguém que pudesse se juntar à equipe como mais um extrator Zefix.
Dessa vez, Nick foi muito cuidadoso na hora de escolher alguém. Afinal, ele não queria cometer o mesmo erro novamente. Nick aprendeu da maneira mais dolorosa possível, porque todos os fabricantes das ZFix aplicavam testes tão rigorosos e difíceis antes que alguém pudesse se tornar um extrator ZFix. O fato de Nick conseguir interagir com o espectro não significa que todos consigam. Na verdade, interagir com o espectro era uma das coisas mais assustadoras que existiam. Os humanos instintivamente sentiam que a coisa à sua frente os estava atacando. Após o incidente com Orua, Nick decidiu usar o exame de admissão que havia feito no laboratório do fantasma como guia para criar seus próprios exames. Só que Nick não tinha todas as instalações necessárias para os testes. Então, a melhor alternativa foi simplesmente realizar uma entrevista com a pessoa, tentando avaliar suas habilidades em uma conversa. Nick já havia entrevistado mais de 20 pessoas do Dreis, mas não estava satisfeito com nenhuma delas. Sempre havia algum tipo de problema. Às vezes, Nick sentia que estavam mentindo para ele e Nick não gostava de mentirosos. Às vezes, Nick sentia que o que as pessoas diziam soava irreal. Por exemplo, alguém disse certa vez que simplesmente espancaria um espectro se algum dia visse um. Felizmente, Nick não encontrou nenhum desses problemas com Jane. Jane era muito honesta e fácil de trabalhar, mas quando falava de alguém de quem não gostava, parecia muito fria e distante. O melhor de tudo foi que ela não demonstrou nenhum medo, mas Nick também não teve a impressão de que ela estava apenas fingindo. De certa forma, Nick sentia que Jane não tinha instinto de luta ou fuga, mas apenas instinto de luta. Mais ainda, Jane havia dito honestamente que fugiu dos Rickers Trickers sem qualquer vergonha. Ela estava confiante em sua escolha. E aí, Urua, disse Nick com um sorriso enquanto pegava um pijama recém-lavado. Finalmente encontrei alguém para a vaga. Urua não respondeu. O nome dela é Jenny e ela parece ter bastante personalidade. Nick contou a Urua sobre Jenny enquanto limpava a bagunça que Urua havia feito e trocava de roupa. Quando terminou, ele também fez uma massagem rápida em Urua. Bem, eu disse a ela que seriam só 15 minutos, e já estou aqui há quase 20. Desculpe, Urua, mas preciso ir. Até mais, disse Nick. Após fechar a porta silenciosamente, Nick saiu do hotel. Jenny estava esperando em frente ao hotel e, quando viu que Nick havia saído, soltou um suspiro de alívio. Aparentemente, ela estava preocupada que Nick a tivesse deixado plantada. Desculpe, demorou um pouco mais do que o esperado, disse Nick com um sorriso de desamparo. Ah, não tem problema, disse Jenny com um sorriso educado. De qualquer forma, deixe-me mostrar onde você vai trabalhar. Quando Jenny viu que Nick simplesmente entrou no armazém do outro lado da rua, ficou bastante chocada. Quem fez uma entrevista em frente ao prédio da própria empresa. Mas quando Jenny viu as paredes robustas da unidade de contenção, percebeu que aquilo não era apenas um simples armazém. Em comparação com as paredes do armazém, as paredes da unidade de contenção transmitiam uma incrível sensação de poder. Além disso, havia muitos cabos e dispositivos espalhados pela unidade de contenção. Após 2 semanas, a empresa também havia redecorado ligeiramente o seu interior. A essa altura, já havia algumas peças de arte feitas de metal espalhadas por ali e também muito mais mesas e cadeiras. Além disso, tudo havia sido limpo, e algumas paredes de metal fino separavam partes do armazém em alguns cômodos. Basicamente, tudo isso foi feito por Pator a pedido de Wintor. Nick levou Ginny até a porta de um dos quartos isolados e bateu com força. Ei, Wintor, tem alguém aqui. Entrem, gritou Wintor de trás da porta. Ginny olhou nervosamente para a porta. Nick abriu a porta e conduziu Jenny para dentro. O interior do escritório de Wintour era diferente do resto da empresa. Por exemplo, a cadeira e a mesa dele pareciam muito melhores do que as de todos os outros, e ele também tinha uma estante enorme com muitos livros diferentes. Quase todos os livros eram sobre espectros. Quando Wintour viu Jenny, um pequeno brilho surgiu em seus olhos, e ele se levantou. Bem-vindo, disse Wintour com um sorriso. Meu nome é Wintour Mephion e sou o presidente e CEO da Dark Dreon. Jenny piscou algumas vezes. Sonho sombrio. O Nick ainda não te contou o nome da nossa empresa? Perguntou Wintour com um sorriso. Não, eu não fiz isso, disse Nick. Por causa do acordo de confidencialidade, sabe? Wintour apenas deu uma risadinha educada. Claro. Então, Wintour se virou para Jenny novamente. Então, você vai se juntar a Dark Dreon como uma nova extratora Zefix, certo? É sim, senhor, disse Jenny, nervosa. Por algum motivo, Wintour parecia muito mais imponente e poderoso para ela do que Nick.
Perfeito, disse o Intor, apontando para uma cadeira. Por favor, sente-se. Quero lhe fazer algumas perguntas e contar um pouco mais sobre Dark Dreon. Enquanto Jane se sentava, Nick saiu pela porta. Então vou começar a trabalhar. Diga a Pator para cuidar de Orua. Claro, disse o Intor. Obrigado, disse Nick. Devo deixar a porta aberta ou fechada? Feche isso, disse o Intor. Nick assentiu com a cabeça e fechou a porta. Enquanto Nick caminhava em direção à unidade de contenção dos sonhadores, o Intor olhou para Ginny com um sorriso amigável. Durante vários minutos, o Intor fez perguntas a Ginny, e quanto mais ouvia sobre ela, mais ela lhe parecia adequada para o papel de Dark Dreon. Dessa vez, Nick acertou em cheio, pensou o Intor. Enquanto Nick dormia na unidade de contenção, o Intor pegou várias folhas de papel para Ginny assinar. Após assinar todos eles, o Intor sorriu novamente. Obrigado e bem-vindo ao Dark Dreon. Capítulo 55. Jane e o Sonhador. A essa altura, Nick já havia se tornado bastante habilidoso em trabalhar com o Sonhador, e trabalhar com ele não exigia mais preparativos especiais. Enquanto Nick trabalhava com o Sonhador, o Intor contava a Jane tudo o que era relevante sobre Dark Dreon, seu futuro local de trabalho. Pelo que o Intor lhe contou, a empresa dele se chamava Dark Dreon por causa do primeiro Spectre, o Sonhador. Após capturar o espectro, Nick precisou enfrentar a escuridão e o Sonhador. Então, o Mentor criou o nome Dark Dreon. Quando o Gene soube como Mika havia capturado o Sonhador, seu respeito por ele aumentou ainda mais. Jane já respeitava Nick, mas ainda era difícil sentir verdadeiro respeito por alguém que ainda era adolescente. Naturalmente, Jane também sabia o quão impressionante era ter caído sob a influência do pesadelo tantas vezes. Quanto mais frequente era o evento em um curto período de tempo, mais brutais se tornavam as visões. 8 horas depois, Nick saiu da unidade de contenção, bocejando um pouco. Mesmo tendo dormido 8 horas, ele se sentia muito exausto e cansado. A primeira coisa que Nick fez ao sair da unidade de contenção foi verificar a quantidade de Zefix que havia produzido. Continuam sendo 7 gramas. Tirando aquela mudança de 2 semanas atrás, nada mais mudou. Continuam sendo 7 gramas, pensou Nick, coçando o queixo pensativo. Com a Jane, devo conseguir obter mais informações. Nick olhou em volta e rapidamente encontrou Jane. Nesse momento, Pator estava mostrando a ela algumas coisas no armazém. Ei, Jane! Gritou Nick ao se aproximar. Pator e Jane se voltaram para Nick. Bom trabalho hoje, Nick, disse Pator com um sorriso amigável. Bem-vindo de volta, senhor, disse Jane com um pouco de nervosismo. Senhor, Nick repetiu com uma risadinha. Pode me chamar de Nick. Jane pareceu um pouco insegura. Claro, Nick, disse ela com um certo desconforto. Nick apenas assentiu com um sorriso. Jane, você tem algum compromisso nas próximas 8 horas? Não, respondeu Jane. Nick assentiu com a cabeça. Hoje é seu primeiro dia, mas se você se sentir à vontade, pode trabalhar com o sonhador agora mesmo. Nick não se importou com a presença de Pator. A essa altura, Pator também estava sob um acordo de confidencialidade e já tinha ouvido falar muito sobre os segredos de Dark Dreon. Jenny olhou para Nick com um pouco de entusiasmo. Isso significa que eu também vou receber meu primeiro pagamento, certo? Claro. Isso não é um problema, disse Nick. Então, eu gostaria de trabalhar com o sonhador agora mesmo, disse Jane. No entanto, preciso avisar minha companheira em casa primeiro. Ela não teve notícias minhas o dia todo e ficará muito preocupada se eu ficar até altas horas da noite. O Pator consegue fazer isso, disse Nick antes de se virar para Pator. Não é? Naturalmente, disse Pator com um sorriso. Resolverei isso depois de visitar Oru novamente. Obrigado, Pator, disse Nick. Se tudo correr como planejado, posso assumir em cerca de 1 hora. Claro, Nick, disse Pator antes de se virar para Jenny. Onde você mora? Jenny deu instruções a Pator sobre o que dizer e para onde ir, e Pator saiu rapidamente do prédio. No instante seguinte, Nick sorriu para Jenny. Então, vamos lá. Jenny assentiu com a cabeça e seguiu Nick. Ambos pareciam calmos, mas, na verdade, ambos estavam bastante nervosos. Jenny nunca havia interagido de verdade com o espectro. Ela queria parecer destemida, mas, no fundo, ainda temia que a presença do espectro fosse demais para ela suportar. Nick queria parecer confiante, mas estava tão nervoso quanto Jenny. Da última vez que apresentou alguém ao sonhador, essa pessoa ficou catatônica. Nick esperava que Jenny conseguisse resistir melhor ao sonhador. Após abrirem a porta dos funcionários, ambos entraram na unidade de contenção.
Como sempre, o sonhador permaneceu em seu canto, olhando para Nick sem expressão. Jenny estava posicionada diagonalmente atrás de Nick, e quando viu o sonhador, seus batimentos cardíacos aumentaram consideravelmente. Jenny respirou fundo enquanto seu peito tremia, mas conseguiu manter a compostura. Como era de se esperar, a aura do sonhador era difícil de suportar para Jenny. Ela sentiu como se estivesse em contato com seu predador natural. Permanecer ali significava apenas a morte e suas emoções lhe diziam para fugir. No entanto, a racionalidade de Ginny manteve suas emoções sob controle, impedindo que elas ditassem suas ações. Ela já havia sido informada sobre o sonhador e sabia o que tinha que fazer. Nada vai me acontecer, pensou Ginny, respirando fundo para tentar se acalmar. Eu não vou morrer. A única coisa a temer é o próprio medo. No instante seguinte, o sonhador desviou o olhar de Nick e olhou nos olhos de Jenny. Os batimentos cardíacos de Jenny aumentaram ainda mais quando ela começou a suar frio. No entanto, ela apenas cerrou os dentes e olhou para trás. Ao ver a reação dela, Nick sorriu. Muito bem, disse Nick, olhando para a sonhadora. Esta é Jenny. Você trabalhará 8 horas por dia após as nossas sessões. O sonhador não reagiu. Silêncio. Bem, parece que não há problemas, disse Nick, dando de ombros casualmente. Ginny não se sentiu à vontade com o comportamento descontraído de Nick. Tudo bem, disse Nick, virando-se para Jenny. Onde você quer dormir? Eu geralmente durmo com as costas encostadas na parede, mas você não precisa fazer isso. Jenny respirou fundo. Gostaria de me sentar num canto. Claro, disse Nick. No instante seguinte, Jenny foi até um dos cantos e sentou-se de forma desajeitada. Nick assentiu com a cabeça. O sonhador virá até você e fará você dormir. Não resista à sua influência. Afinal, queremos que você durma. Ginny acenou com a cabeça, nervosa. Nick olhou para o sonhador. Você pode começar. O sonhador virou-se lentamente para olhar para Jenny. Plim, plim, plim. E caminhou lentamente até ela. Todo o ser de Jenny lhe dizia para correr o mais longe possível. Ela estava prestes a morrer. No entanto, Jenny conseguiu controlar suas emoções e continuou a forçar os olhos a permanecerem fechados. Após alguns segundos, Jenny começou a sentir-se cansada. Ela queria resistir à influência, mas, mais uma vez, conseguiu manter suas emoções sob controle. Por fim, ela ficou tão cansada que nem sequer pensou em resistir. Então, ela adormeceu. Capítulo 56. Sessão bem-sucedida. Quando Nick viu Jenny adormecer, assentiu com orgulho. Tudo correu muito bem, pensou ele. Nos 30 minutos seguintes, Nick esperou na unidade de contenção para garantir que nada acontecesse. Nada aconteceu. Já volto, disse Nick ao sonhador ao sair da unidade de contenção. Naturalmente, o sonhador não respondeu. Como foi? Perguntou o Intor parado em frente à saída da unidade de contenção. Perfeito, disse Nick com um sorriso. Ela estava obviamente assustada, mas não fugiu e sentou-se voluntariamente para dormir. O Intor também sorriu. Dessa vez você encontrou uma boa, Nick. Nick assentiu com a cabeça. Sim. Se tudo correr bem, ela ficará com o turno seguinte ao meu, que deve ser das 14h às 22h. Chegarei às 6h da manhã todos os dias, já que não sou mais o único trabalhando com o sonhador. Parece ótimo, disse o Intor. Agora, só precisamos de mais uma pessoa. Nick suspirou. Não estou ansioso por mais entrevistas como essas, mas é por isso que estou ganhando mais. O Intor deu uma risadinha. É assim que funciona, sim. O pator voltou. Perguntou-me. Ele está lá fora, disse o Intor. Nick assentiu com a cabeça e saiu pela porta. Nick encontrou o pator rapidamente e conversou um pouco com ele antes de voltar para o hotel. Ao entrar no quarto de Orua, um sorriso amargo surgiu no rosto de Nick, e ele se sentou na cama ao lado de Orua. Como sempre durante o dia, Orua sentou-se em sua cama, apenas olhando para o vazio sem fazer nada. E, Orua, você se lembra do novo funcionário de quem te falei hoje de manhã? Nick conversou com Orua por um tempo, contando-lhe tudo sobre o seu dia. Depois disso, Nick trouxe sopa e água para Orua. Já volto. Também preciso ver como está Jenny, disse Nick antes de voltar para o armazém. Nick entrou na unidade de contenção e viu que nada havia mudado. Nas 8 horas seguintes, Nick ficou indo e vindo entre o armazém e o quarto de Orua. Finalmente, as 8 horas se passaram e chegou a hora de Nick acordar Jenny. Ei, as 8 horas já passaram, disse Nick para o sonhador, ainda de pé sobre Jenny.
O sonhador estava concentrado nos olhos fechados de Jenny, mas um instante depois, sua cabeça se moveu lentamente para trás. Lentamente, virou-se para olhar para Nick antes de voltar para o seu canto. Nick apenas acenou com a cabeça antes de se aproximar de Jenny. Depois de cutucá-la delicadamente por um tempo, Jenny abriu os olhos lentamente. Mas então, seus olhos se abriram de repente e ela imediatamente ergueu os braços como se estivesse tentando se proteger de um agressor. Nossa, nossa, calma aí, Jenny, gritou Nick. Jenny parou de repente. Nick? Perguntou ela, confusa. Então, ela baixou os braços lentamente e olhou em volta. Ah, é mesmo. Ela exclamou antes de seus olhos se fixarem no sonhador. Ela ainda sentia medo ao olhar para aquilo, mas não era tão ruim quanto antes. Acabou? Perguntou Jane. Sim, respondeu Mick. 8 horas se passaram. Você concluiu com sucesso sua primeira sessão com o espectro. Parabéns. Jane quase não conseguia acreditar. Ela tinha conseguido. Ela tinha realmente trabalhado com o espectro. Então, isso significa que ela agora é uma extratora Zefix de verdade. Ela não sentiu nenhuma diferença, no entanto. Vamos sair, disse Nick. Jenny observou com mais atenção o sonhador enquanto seguia Nick para fora da unidade de contenção. Quando a porta se fechou atrás dela, sentiu como se uma enorme pressão tivesse desaparecido de seus ombros. Quer ver quantos EFIX você conseguiu? Perguntou Nick com um sorriso. Os olhos de Ginny se arregalaram de curiosidade e ela sentiu com a cabeça. Nick a conduziu até o console e olhou para o indicador. No entanto, quando Nick viu os resultados, ficou surpreso. 4 gramas, disse ele, interessado. Isso é muito, perguntou Jane. Para a empresa, 4 gramas representam 4.000 créditos, disse Nick. Para você, representam 400 créditos. Jenny olhou para o medidor com choque e surpresa. 400 créditos. Ela acabara de obter 400 créditos. Por apenas 8 horas de trabalho. Com apenas esse pequeno trabalho, Jenny garantiu o pagamento de 2 meses de impostos para ela e seu parceiro. Foi ridículo. Quer seu dinheiro? Perguntou Nick. Jenny se sentiu um pouco constrangida, mas ainda assim assentiu timidamente. Desculpe, mas eu realmente preciso disso. Claro, disse Nick com uma risadinha. O mentor já foi para casa. Então, deixe-me pegar seu dinheiro. Nick foi até o escritório de Winter e abriu a porta com uma chave. Dentro do escritório de Winter, Nick pegou uma fina folha de metal maleável e a colocou sobre a mesa. No instante seguinte, Nick pegou alguns carimbos metálicos diferentes e os aqueceu em algum tipo de chapa quente. Por fim, Nick gravou o número 400 na peça de metal maleável e, em seguida, carimbou o selo oficial da Dark Drill na parte inferior. Após esperar um pouco, Nick agarrou a parte inferior da peça de metal e puxou. Um segundo pedaço de metal de cor diferente foi retirado do primeiro pedaço de metal. A segunda peça de metal também tinha o número 400 e o carimbo da empresa. Naturalmente, o primeiro pedaço de metal era algum tipo de documento que permitia ao proprietário sacar 400 créditos da conta da Dark Dreon, e o segundo pedaço de metal era uma cópia. Nick deixou a cópia na mesa de Heitor e saiu com o primeiro pedaço de metal. Aqui está, disse Nick, entregando o primeiro pedaço de metal para Jenny. Jenny olhou para aquilo com confusão. Entregue isso a este banco, disse Nick, apontando para um símbolo no canto da peça de metal. Eles ficarão com a placa e darão 400 créditos em troca. Jenny olhou para o prato com espanto. A propósito, disse Nick, lembrando-se de algo. Você já deve ter essa habilidade. Jenny olhou para Nick com um pouco de confusão. Sabe, uma habilidade de um espectro, disse Nick. Exatamente o que faz dos extratores Zefix os extratores Zefix. Jenny percebeu o que Nick queria dizer e olhou para as próprias mãos, maravilhada. Que tipo de habilidade? Perguntou ela. Eu não sei. Capítulo 57 Habilidade. Jenny olhou para Nick com uma expressão de perplexidade atônita. Não faço ideia, repetiu Nick. Meu sincronizador Zfix já estava sintonizado quando entrei em contato com o sonhador, por isso não obtive sua habilidade, e a única outra pessoa que trabalhou com ele está em algum tipo de coma. Como? Perguntou Jenny, em choque. Eu não queria te contar antes de você trabalhar com o sonhador, porque isso te deixaria mais nervoso sem motivo, disse Nick. Digamos que eu errei com a última pessoa. Peguei alguém que obviamente não tinha a resistência mental necessária para trabalhar com o espectro. Mas eu acreditei em você e minha confiança não foi depositada em vão.
Jane ficou um pouco mais nervosa ao saber que alguém havia entrado em coma por causa do sonhador. O que aconteceu? Perguntou Jane. Nick suspirou. Depois de 5 horas, o sonhador se afastou dele e ele começou a ter uma convulsão. Ele não acordou desde então. Isso foi há cerca de 2 semanas. Você, por outro lado, completou as 8 horas, o que significa que você não está em perigo, acrescentou Mig. Jenny ainda estava um pouco incerta, mas não reclamou. Ela tinha acabado de ganhar 400 créditos, o que era uma loucura. Enfim, disse Nick, você deveria tentar descobrir que tipo de habilidade desbloqueou. Se não se sentir à vontade para tentar sozinho, podemos tentar amanhã. Amanhã, preciso de você aqui às 14 horas. 14h em ponto. Entre na unidade de contenção e diga ao sonhador para me acordar. Vou te mostrar como operar isso, disse Nick, apontando para o console da unidade de contenção. Nos 10 minutos seguintes, Nick mostrou a Jenny como operar o console e, finalmente, Jenny saiu para ir ao banco e para casa. Depois que Jenny saiu, Nick foi para uma parte da unidade de contenção, que ele então destrancou com uma chave. Lá dentro, Nick encontrou um pequeno tubo com algo que parecia um pó branco. Este era Zefix. Nick tirou cuidadosamente o tubo e colocou um vazio no lugar antes de fechar novamente a placa de metal. Depois disso, Nick entrou no escritório de Winter e colocou o tubo de Zefix em cima da cópia do pagamento de Jane. Quando terminou, Nick acenou com a cabeça uma vez, satisfeito, e saiu do armazém. Nick foi ver como Orua estava, dormiu por 4 horas, foi ver como Orua estava novamente e dormiu por mais 3 horas. Nick comeu algo rápido e entrou no armazém. Ator já estava aqui. Ator sempre tinha que chegar cedo, já que Nick estava trabalhando com o sonhador durante esse período. Após uma breve conversa, Nick entrou na unidade de contenção dos sonhadores e adormeceu. Cerca de 8 horas depois, Nick abriu os olhos e viu Ginny parada ao seu lado. Já está na hora de levantar? Perguntou Nick, bocejando. Ginny assentiu com um sorriso. Sim. Nick assentiu com a cabeça, levantou-se e saiu da unidade de contenção. Ginny o seguiu. Eu sei que tipo de habilidade eu tenho, disse Ginny. Ah, é agudo? Perguntou Nick, interessado. Conte-me. Eu vou te mostrar, disse Ginny, animada. Não se preocupe. Não vai doer. Nick assentiu com a cabeça. Jenny aproximou-se e colocou as mãos na cabeça de Nick. Nick apenas olhou para ela, confuso. Então, Nick bocejou novamente e começou a ficar sonolento. Os olhos de Nick se fecharam sozinhos, e ele sentiu fraqueza tomar conta de seus membros. Jenny retirou lentamente as mãos da cabeça de Nick, e a sonolência foi diminuindo. Nick abriu os olhos novamente e percebeu o que havia acontecido. Você consegue fazer as pessoas dormirem? Perguntou Nick. Jenny assentiu com a cabeça, igualzinho ao sonhador. Nick estava ansioso para descobrir, mas também franziu a testa. Isso não é muito útil para o combate, disse ele. Inicialmente, eu também pensava assim, mas já não tenho tanta certeza, disse Jane. Nick olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. Se meu oponente não souber que sou seu oponente, posso me aproximar dele bem explicou Jane, começando a se sentir um pouco sem jeito. Nick coçou a nuca, confuso. E o quê? Perguntou. Bem, você sabe, disse Jane. Diga a eles para virem à minha casa. Dê um abraço neles, Você sabe. Ah, isso, disse Nick. Você quer dizer seduzi-los e usar sua habilidade secretamente enquanto abraça a cabeça deles ou algo assim, certo? Sim, isso mesmo, disse Jane com um pouco de constrangimento. Enquanto eu uso minha habilidade, meu oponente cai num sono muito profundo. Ele não vai acordar facilmente, mesmo que eu faça muito barulho. Enquanto ele estiver dormindo, eu provavelmente conseguiria derrubar a casa inteira, e ele só perceberia quando o teto o atingisse. Nick assentiu com interesse. Mas isso não é tudo, disse Jane. Ah, é agudo, murmurou Nick. Eu também consigo, de certa forma, analisar sonhos, disse Jane. Você consegue observar os sonhos? Perguntou Nick. É possível controlá-los como sonhador? Ginny balançou a cabeça. Não, não consigo fazer isso, mas consigo sentir de certa forma o que acontece nos sonhos deles. Tentei um pouco com meu parceiro ontem à noite. Não descobri muita coisa, mas acho que é porque ainda não me acostumei com essa habilidade. Com mais prática, provavelmente conseguirei descobrir mais. Isso é muito interessante, disse Nick, acenando com a cabeça. Você já contou para o Winter? Jenny assentiu com a cabeça. Sim. Ele me disse que talvez haja outros usos para minha habilidade.
Quando surgir uma oportunidade, ele poderá me dar outras tarefas. Faz sentido, disse Nick. A propósito, acrescentou Jane, o Intor quer falar com você. Claro, disse Nick. Falarei com ele enquanto você estiver dormindo. Jane e Nick conversaram mais um pouco antes de entrarem na unidade de contenção dos sonhadores. Dessa vez, adormecer foi ainda mais fácil para Jane. Por fim, Nick saiu da unidade de contenção e foi para o escritório de Wintor. Ele viu Wintor olhando para várias folhas de papel. Ei, Wintor, você queria me ver? Perguntou Nick. Sim, Nick, disse Wintor. Por favor, sente-se. Wintor apontou para uma cadeira em frente à sua mesa. Nick se sentiu um pouco desconfortável. Capítulo 58. Crescimento. Nick sentou-se, nervoso. Ele sabia que algo estava acontecendo, pois o Wintor estava adotando um tom muito distante e profissional. E aí? Perguntou Nick. O Wintor pegou a cópia da placa de metal que Nick havia feito no dia anterior e mostrou para Nick. Isso. Nick ergueu uma sobrancelha. Eu sei que ontem foi um dia especial, já que a Jenny precisava do dinheiro rapidamente, mas você não pode simplesmente falsificar minha assinatura. Se eu quisesse, poderia processá-lo e ficar com todo o seu dinheiro, disse o Wintor. Mas estava tudo certo, não é? Perguntou Nick. Então, não há problemas. O Wintor balançou levemente a cabeça. Sim, o valor estava correto, mas você foi longe demais e se intrometeu no meu trabalho. Eu nunca me intrometo no seu trabalho, já que é o seu trabalho. Nick, você não pode distribuir dinheiro para as pessoas em nome da empresa. Você não tem o direito nem o poder para fazer isso, disse o Wintor com voz séria. Nick franziu a testa. Então, o que eu deveria ter feito? Ela precisava do dinheiro. Me liga, disse o Wintor. Eu já te disse como você pode me encontrar. É só me ligar. Eu teria chegado em 30 minutos e teria entregado o dinheiro a ela. Nick pareceu um pouco desconfortável. Você trabalhou quase 16 horas ontem. Eu não queria desperdiçar mais uma hora do seu tempo. Eu entendo o seu ponto de vista, disse o Intor, mas você não pode simplesmente distribuir dinheiro. Se houver uma emergência como a de ontem, me ligue. Não importa o que aconteceu antes. Se houver uma emergência real, você sempre precisa me ligar. Nick suspirou. Tudo bem. Não vou mais me intrometer nas suas tarefas, Wintor. O Wintor sorriu e assentiu. Então, não há problemas, Nick. No instante seguinte, Wintor tirou uma placa de metal e entregou a Nick. Vou dar o dinheiro para Jenny ao mesmo tempo que para você. De modo geral, vou analisar o faturamento de ontem e entregar o dinheiro para vocês dois por volta das 14h, quando ambos estiverem aqui. Nick assentiu com a cabeça e pegou a placa de metal. Ele conseguia ver o número 1800 nele. Como Nick produziu 7 gramas de Cefix, ele recebeu 1.400 créditos pelo seu trabalho e, como era o extrator-chefe de Cefix, também recebeu 10% do que Jenny produziu, o que correspondeu a mais 400 créditos. 1.800 créditos em um dia. Isso foi muita coisa, mesmo para as pessoas da periferia. Normalmente, as pessoas na cidade exterior ganhavam entre 1.500 e 4.000 créditos por mês. Nick ganhava 1.800 por dia. De fato, ser um extrator Zfix era extremamente lucrativo. Nick pegou a placa de metal e a guardou no bolso. Está tudo bem com a Jenny? Perguntou o Intor. Nick assentiu com a cabeça. Nada a reclamar. Ótimo, respondeu o Intor com um sorriso. Após mais algumas conversas informais, Nick saiu do escritório de Wintor e foi para a Urua. Quando Nick entrou no quarto de Urua, viu Pator limpando. Após se cumprimentarem, Pator contou a Nick sobre os próximos candidatos. Nick disse a Pator para encaminhá-los ao seu quarto, um por um, em 30 minutos, como sempre. 30 minutos depois, uma pessoa entrou no quarto de Nick e os dois conversaram sobre muitas coisas durante a hora seguinte. Infelizmente, o candidato pareceu bastante inquieto e nervoso, o que significava que ele provavelmente não era adequado para o cargo de extrator Zfix. A segunda pessoa não era melhor. A terceira pessoa parecia um pouco estranha. Só por precaução, Nick recusou o convite. Depois de lidar com Orua novamente e comer algumas coisas, Nick foi acordar Jenny e os dois foram para casa. Assim era um dia normal para Nick. Ele acordou, trabalhou com o sonhador, conversou um pouco com Jenny, recebeu seu dinheiro, lidou com Orua, entrevistou algumas pessoas, conversou com Jenny novamente, lidou com Orua mais uma vez e foi dormir. Bom dia. Cerca de 2 semanas depois, Nick finalmente encontrou um terceiro candidato. O nome dele era Trevor, e ele também vinha dos Drades.
Trevor parecia ser um indivíduo bastante confiante que dava muitos sorrisos irônicos. Ele era muito bom em socializar e parecia ser o centro das atenções em todas as reuniões. Algumas pessoas o consideravam irritante, mas outras o achavam charmoso e divertido. Quando conheceu o sonhador pela primeira vez, ele sorriu amargamente e fez algumas piadas. Aparentemente, esse era o método dele para lidar com medo intenso e situações estressantes. Ele simplesmente ria e tentava animar a todos. Por sorte, Trevor conseguiu interagir com o sonhador sem problemas e, 8 horas depois, acordou com sua nova habilidade. Assim como Jane, Trevor conseguia fazer as pessoas dormirem e observar parte de seus sonhos. Quando o Intor conheceu Trevor, ele achou que a habilidade do sonhador combinava muito bem com ele. Jane era muito direta e honesta, o que significava que a dissimulação não estava em seu sangue. No entanto, Trevor era diferente. Trevor tinha uma personalidade muito extrovertida e direta, e era bom em disfarçar suas intenções. Se o Intor algum dia precisar de um agente secreto, Trevor seria uma escolha muito melhor do que Jane. A partir de agora, Trevor assumiria o turno das 22H6H. Isso significava que a produção do sonhador havia atingido seu potencial máximo. Por dia, Nick produziu 7 gramas de Zefix, Jenny produziu 4 gramas de Zefix e Trevor produziu 5 gramas de Zefix, totalizando 16 gramas de Zefix. Isso significava que Dark Drone estava faturando 16 mil créditos por dia. Durante mais um mês, todos trabalharam com o sonhador. Foi então que o Intor quis falar com Nick novamente. Com o dinheiro entrando e o Dreamer funcionando com máxima eficiência, era hora de expandir. Eles precisavam de um segundo Spectre. Infelizmente, como a empresa não estava faturando o suficiente para formar uma equipe completa de investigadores, coube mais uma vez a Nick encontrar o próximo Spectre. Mas desta vez não seria tão fácil. Pelo menos era o que Nick pensava. Capítulo 59 Níveis. Atualmente, temos um saldo líquido de pouco mais de 400 mil créditos. Isso significa que podemos comprar outra unidade de contenção, disse o Intor, sentado em frente a Nick em seu escritório. 400 mil créditos? Perguntou Nick. Eu pensei que tivéssemos apenas uns 250 mil créditos. Existem alguns truques que podem aumentar o valor do nossos EFIX, disse o Intor. Afinal, meu trabalho não é só para enfeitar. Se eu não fizer um bom trabalho, o dinheiro que entra não atinge seu potencial máximo. Nick apenas assentiu com a cabeça. Nick nunca suspeitou que o Intor não estivesse trabalhando. Mesmo sem saber o que o Intor fazia o dia todo, Nick ainda confiava nele. Provavelmente havia muitas coisas que o Intor fazia que Nick e seus 2 funcionários nem sequer percebiam. Então, podemos conseguir uma nova unidade de contenção e um segundo Spectre? Perguntou Nick. O Intor assentiu. Estive em negociações com um fabricante de unidades de contenção e consegui um ótimo negócio. Em circunstâncias normais, o próximo nível de unidade de contenção custa cerca de 1,5 milhão de créditos, mas em troca da compra exclusiva dos produtos deles, consegui adquirir uma pelo preço de uma mais barata por volta de 450 mil créditos. Os olhos de Nick se arregalaram em surpresa e admiração. Para Nick, que nunca havia trabalhado em uma empresa antes, o trabalho de Windows sempre pareceu muito nebuloso. Embora Nick confiasse que o Intor estivesse funcionando, ele nunca havia realmente sentido o impacto. Mas agora, Nick finalmente pôde ver o impacto que o Intor teve nos negócios. A empresa inteira havia arrecadado apenas cerca de 250 mil créditos de Zefix para sua conta poupança. No entanto, graças ao Intor, tudo isso aumentou para 400 mil créditos. E agora, o Intor havia essencialmente trazido mais 1 milhão de créditos em mercadorias. Apenas negociando habilmente com algumas pessoas, o Intor conseguiu arrecadar essencialmente 4 vezes mais dinheiro do que todos os funcionários restantes juntos. Naturalmente, sem os funcionários, o Intor não conseguiria arrecadar tanto dinheiro, mas mesmo assim, o Intor estava aumentando muito a riqueza da Dark Dreon. A unidade de contenção que vou comprar tem um túnel de luz, o que significa que não precisamos mais iluminá-la com luz artificial, explicou o Intor. Além disso, ela pode resistir a espectros adolescentes, o que também deve garantir nosso futuro com o sonhador. Devido ao rápido crescimento do sonhador e à necessidade constante de iluminar sua unidade de contenção, irei transferi-lo para a nova unidade de contenção. Podemos usar a unidade de contenção atual para um novo espectro. Nick assentiu com a cabeça. Nick havia notado que a produção de Zefix do sonhador tinha aumentado alguns dias antes.
A essa altura, Nick estava produzindo 10 gramas de Z-Fix, Jenny estava produzindo 6 e Trevor estava produzindo 8. Como a produção de Z-Fix para todos os funcionários aumentou simultaneamente, isso significava que a causa estava relacionada ao Spectre. Nick não tinha certeza do que havia acontecido, mas o mentor sabia. O sonhador estava se tornando cada vez mais poderoso. Todo espectro precisava se alimentar para ficar mais forte e o sonhador não era exceção. Naturalmente, o poder do sonhador aumentou ao causar pesadelos nas pessoas e, por trabalhar constantemente com ele durante 2 meses, ele conseguiu muita comida. De acordo com os cálculos de Wintor, o sonhador havia atingido o ápice do estágio de filhote. Em cada etapa, havia 5 níveis: inicial, início, meio, fim, pico. Cada nível apresentava um aumento de potência de cerca de 1,5 em relação ao nível anterior. Assim, se um filhote inicial tivesse um poder de 1, um filhote inicial teria 1,5, um filhote intermediário teria cerca de 2,3, um filhote final teria cerca de 3,4 e um filhote no auge teria cerca de 5. Isso significava que um filhote no auge de sua capacidade era cerca de 5 vezes mais poderoso que um filhote inicial. Surpreendentemente, esse aumento foi praticamente igual ao aumento de força de Nick quando sua habilidade foi ativada. Sempre que um espectro subia de nível, o poder de sua habilidade aumentava, assim como sua força física. Na época em que Nick capturou o Sonhador, ele era um filhote em estágio intermediário, prestes a se tornar um filhote em estágio avançado. Isso significava que seu poder físico era cerca de 2,3 vezes maior do que o poder de um filhote inicial. Com base no corpo e no tipo de espectro, um filhote inicial era aproximadamente tão forte quanto um macho adulto médio ou mais forte. No caso do sonhador, ele teria uma força semelhante à de um homem adulto médio, já que não era um lutador físico. Naturalmente, sem sua habilidade, o poder de Nick também teria sido aproximadamente tão forte quanto o de um homem adulto comum, mas ele ainda era considerado muito mais forte do que a média nos Escória, já que todos estavam desnutridos. Foi por isso que o sonhador era muito mais poderoso que Nick. Mas quando a habilidade de Nick se ativou, ele se tornou muito mais poderoso do que o sonhador. No entanto, se o sonhador fosse tão poderoso naquela época quanto é agora, Nick não teria conseguido oferecer resistência. Isso teria simplesmente destruído Nick. Nesse momento, o sonhador era tão poderoso quanto Nick havia sido quando o capturou com sua habilidade ativa. No entanto, era preciso lembrar que os extratores Zephyx também poderiam se tornar mais poderosos. Quando o sonhador produziu os Zephyx, Nick também absorveu parte dos Zephyx, mas é importante notar que o aumento de poder de Nick não comprometeu a produção de Zephyx. Quando um extrator Zephyx trabalhava com um espectro, ambos produziam Zephyx, mas apenas o Zephyx produzido pelo espectro era coletado. O Zephyx produzido pelo extrator Zephyx nunca sairia do corpo do extrator e seria imediatamente absorvido, aumentando o poder do extrator. Em geral, o Zephyx produzido pelo extrator correspondia a cerca de 20% do produzido pelo Spectre, mas essa proporção podia variar. Isso significava que se Nick fizesse o sonhador produzir 10 gramas de Zephyx, Nick ganharia cerca de 2 gramas de Zephyx para si mesmo. Em circunstâncias normais, isso significaria que o sonhador cresceria 5 vezes mais rápido que Nick. No entanto, era preciso lembrar que a unidade de contenção coletava 90% dos Zephyx, o que significava que, dos 10 gramas produzidos, o sonhador só podia ficar com 1 grama. Mas, por outro lado, também era preciso levar em consideração que 3 pessoas diferentes estavam trabalhando com o Dreamer, consumindo um total de cerca de 24 gramas de Zephyx por dia. Isso significava que, por dia, o sonhador estava ganhando cerca de 2,4 gramas de Zephyx e Nick cerca de 2 gramas. No entanto, devido à diferença de nível, Nick não precisava de tantos Zephyx quanto o sonhador para avançar, o que significava que ele estava evoluindo mais rapidamente. Então, o que isso significava para o poder real de Nick? Bem, ontem mesmo, Nick conseguiu avançar mais um nível e agora? Nick estava no último estágio da primeira fase. O novato tardio, se usarmos a denominação não oficial. Capítulo 60. Adolescente. Em essência, isso significava que Nick era cerca de 3,4 vezes mais poderoso do que quando capturou o Sonhador. Como o Sonhador não possuía nenhuma habilidade útil para combate, Nick provavelmente teria conseguido capturá-lo mesmo sem sua habilidade, caso ele fosse tão poderoso naquela época. Mas isso não significava que os espectros tivessem deixado de ser perigosos. Os corpos físicos dos espectros representavam apenas uma pequena parte de sua força.
A parte verdadeiramente ameaçadora e aterradora era sua capacidade. Por exemplo, devido à sua família, Pintor adquiriu uma habilidade muito poderosa de um espectro. Essa habilidade não era muito útil para capturar espectros, mas era incrivelmente útil para sobreviver. Essa habilidade vinha do espectro chamado Luz Cegante. A luz cegante era um espectro de nível 3 que se parecia com uma bola de luz flutuante. O espectro pertencia a Kugelblitz, e foi assim que o Intor conseguiu obter sua habilidade. Embora teoricamente a luz cegante pudesse atingir alguém com seu corpo, não era por isso que ela era perigosa. Seu verdadeiro poder residia na capacidade de queimar pessoas. A luz ofuscante podia queimar qualquer ser vivo em sua proximidade, a menos que olhassem diretamente para isso. No entanto, se eles olhassem diretamente para a luz cegante, seus olhos se consumiriam em chamas. Em essência, tratava-se de trocar a visão pela sobrevivência. Caso alguém perdesse a visão, tornar-se imune ao efeito de queimação da luz cegante. Isso significava, na prática, que era preciso lutar contra a luz cegante sem olhos. Se a luz cegante fosse um filhote e Nick tivesse tentado capturá-la, as coisas teriam sido muito diferentes. A habilidade da luz cegante era realmente útil em combate em comparação com a habilidade do sonhador. Nick não teria certeza de como capturar a luz cegante se fosse um filhote e também não teria certeza se conseguiria sobreviver. Por sorte, o sonhador não possuía nenhuma habilidade útil para combate. Quando o Wintor contou a Nick sobre a luz cegante, ele também disse o quanto a detestava. Wintor possuía essa habilidade e, para obtê-la, precisou perder a visão 5 vezes. Ele disse que essa tinha sido a experiência mais dolorosa de sua vida. O Wintor chegou a dizer a Nick que normalmente não era preciso tantas tentativas para adquirir a habilidade da luz cegante. Normalmente, as pessoas só precisavam ter os olhos queimados 3 vezes. Alguns até conseguiram depois de apenas 2 tentativas. Mas o Wintor precisou de 5 tentativas. É claro que Nick perguntou por quê, e a resposta de Wintor foi bastante simples. Significa que não tenho talento para produzir Zefix. Significa que não tenho talento para me tornar um extrator de Zefix. Naturalmente, ser um extrator Zefix era uma das profissões mais prestigiosas do mundo, e era mais do que suficiente para se tornar um herdeiro da família Melfion. No entanto, como o Intor não tinha talento, teve que seguir a carreira administrativa e se tornar um empresário excepcional. Mas para isso, ele precisava de dinheiro, e era por isso que agora estavam falando em adquirir um segundo Specter. Não se esqueça de que, mesmo tendo se tornado muito mais poderoso, um espectro, mesmo um filhote, ainda pode ser fatal, disse o Intor em tom de advertência. Naturalmente, não espero que você vá atrás de um espectro adolescente. O sonhador logo se tornará um espectro adolescente e ocupará a nova unidade de contenção. Isso significa que precisamos de outro filhote. Nika assentiu com a cabeça. Enfim, continuou Intor. Dei seguimento à pista da Jenny sobre os grevistas de Riquer. Ah, é agudo. Nick murmurou, olhando para o Intor com interesse. Descobri algumas informações bastante interessantes, disse o Intor. Por exemplo, os Riquers Triquers só apareceram em Draves há cerca de 5 anos. Antes disso, não havia nenhum brevista de Riquer. Nick assentiu com a cabeça. Ele se lembrou de que ninguém havia falado sobre os Riquers Triquers naquela época, mas eles apareceram muito rapidamente. Foi quase como se eles tivessem se tornado extremamente poderosos da noite para o dia. Naquela época, Nick tinha apenas 11 anos e estava ocupado colocando sua própria vida nos trilhos, razão pela qual mal havia percebido nada. O líder deles, Iker, também surgiu aparentemente do nada, continuou Intor. Bem, aparentemente. Depois de muita pesquisa, encontrei alguns relatos de aparições dele antes de ele se tornar o líder dos Riquers. De acordo com relatos de testemunhas, Iker trabalhava para o UB e aceitava praticamente todas as missões sujas que pagavam muito dinheiro. Ele cometia principalmente assassinatos, espancava pessoas, extorquia dinheiro, ameaçava pessoas e assim por diante. Ele acumulou uma quantidade considerável de riqueza para os padrões dos Dreis. Ora, se fosse só isso, ele não pareceria estranho, mas há duas coisas que me incomodaram quando as ouvi, disse o Intor. Nick inclinou-se para a frente, demonstrando interesse. Primeiro, disse o Intor, levantando o dedo indicador direito, ele nem sempre aceitava o emprego com o maior salário. Claro que, em circunstâncias normais, isso não parece estranho. Afinal, trabalhos que pagam muito bem muitas vezes exigem que você faça coisas horríveis ou muito perigosas. Mas no caso dele, o oposto era verdadeiro.
Na verdade, ele não almejava os empregos mais bem pagos, mas sim aqueles que exigiam que ele cometesse os atos mais horríveis. Os olhos de Nick se arregalaram em surpresa. As pessoas simplesmente acham que ele escolheu os trabalhos com as maiores recompensas, já que esses trabalhos também eram, na maioria das vezes, os mais horríveis. Eu entendo que algumas pessoas querem muito dinheiro, mas é muito estranho que ele ignore especificamente o dinheiro apenas para poder cometer atos ainda mais horríveis, disse o Intor. Nick franziu a testa e assentiu. Sim, isso não parece normal. O Intor também assentiu. A segunda coisa é ainda mais surpreendente. O Intor inclinou-se para a frente. Nenhum único comerciante de alimentos se lembra de ter vendido comida para Riquer. Os olhos de Nick se arregalaram. Isso foi muito suspeito. Isso significa que Jenny estava certa, não é? Perguntou Nick. O Intor assentiu com a cabeça. Muito provavelmente. Acho que Riquer é um espectro. Nick ficou animado ao ouvir isso. Não se empolgue ainda, disse o Intor com uma expressão séria. Nick olhou para o Intor com uma sobrancelha arqueada. Considerando o tempo que ele tem atuado nos bastidores e o quanto seu poder social cresceu, tenho certeza de uma coisa. Iker não é um filhote. Ele é um adolescente. Isso significa que ainda não podemos ir atrás dele.